De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, vamos falar agora sobre um assunto muito importante, psicoterapia e TDAH. Você sabia que a criança ou adolescente que lida com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quanto mais cedo recebe o tratamento, é melhor para ele? Quem vai nos explicar agora, aqui no estúdio, é a psicóloga Bruna. Seja muito bem-vinda, Bruna Nunes. Bom dia. Bom dia, Mara. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. A gente que agradece a sua disponibilidade, sua presença aqui junto conosco. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre a psicoterapia. Ela é muito importante para as crianças e para os adolescentes? Com certeza. Crianças e adolescentes que têm TDAH, eles têm aí uma dificuldade gigantesca em organização, em planejamento, em déficit de atenção mesmo, né? Nessa hiperatividade, na impulsividade. Então, a terapia, quanto antes, melhor para que a gente consiga criar estratégias, tanto para os pais, quanto para a criança lidar na escola, na vida, com os amigos. É muito importante. Quais são os sinais, se assim a gente pode, trazer para quem está nos acompanhando, do TDAH? Então, a gente consegue ver os sinais mais ou menos por volta dos 6, 7 anos na criança, quando ela já ingressa aí naquela época escolar em que ela precisa ter um pouco mais de um desempenho, digamos assim, na qual ela vai precisar aprender a ler, Sim. a somar as sílabas e ver quais palavras vão dar. Então, a gente começa a perceber aí quando a criança não consegue, por exemplo, estar na escola e prestar atenção, e sentar, e ficar parado. É aquela criança que muitas vezes os professores ficam: olha, fulano não para quieto, fulano não consegue sentar na cadeira um segundo. A gente tem que implorar, tem que falar milhões de vezes. Então, são crianças que acabam não conseguindo ter esse controle corporal e fica para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? São crianças que muitas vezes não têm aquele freio, então elas falam sem pensar, elas agem sem pensar, a impulsividade, né? Então, mais ou menos por volta dos 6 anos é que a gente consegue começar a identificar na criança. Certo. O que seria, vamos tentar explicar assim melhor para quem está nos assistindo, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Tem causas para ele acontecer? Então, o transtorno do TDAH, né, ele não tem uma causa específica. Ele é multifatorial, como Certo. todos os outros transtornos. Não é tipo uma doença. Sim. Na verdade, é algo que pode se desenvolver ou não. O TDAH, ele é um transtorno que todo mundo conhece aí, que está até super famoso nas redes sociais. É o boom Sim. atual, né? Que, enfim, várias redes sociais as pessoas estão falando, que é o déficit de desatenção e de hiperatividade. É o que todo mundo conhece. Mas, na verdade, o TDAH tem muitas outras coisas por trás, como, por exemplo, uma imaturidade muito grande, é uma pessoa muito impulsiva, que não mede palavras, que não mede atitudes, acabam se metendo em confusões, por exemplo, porque não consegue pensar muito no depois, né? É uma pessoa que tem uma falta de organização, não consegue lidar muito bem com o tempo, acaba tendo aquele lapso ali do tempo que a pessoa fala: eita, quando eu vi já se passou 1 hora e eu achei que era 10 minutos, Sim. né? Então tem uma dificuldade em organização, em planejamento, então tem muito mais para além da desatenção e da hiperatividade, né? É ótimo você falar e se você também citar a questão das redes sociais, porque eu acompanho bastante 2 redes sociais e eu vejo muitas pessoas até de uma certa forma tratando como se fosse uma piada, né? Hoje o meu TDAH tá forte. E aí acaba também vindo aquela questão do diagnóstico através das redes sociais. Autodiagnóstico, né? Isso é uma coisa que realmente está super em alta. Isso. Eu também vejo em todas as redes sociais. E é até uma coisa que, por vezes, pode ser engraçada, porque é aquela pessoa mais desastrada, é aquela pessoa que Sim. acaba, enfim, não percebendo muitas coisas. Mas, na verdade, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque hoje as redes sociais, elas trazem muito, por exemplo, testes para fazer num site, para descobrir se você tem TDAH. Mas, na verdade, a gente não pode confiar nisso, porque não é verdade. Sim. Né? Esses testes, a gente tem que procurar um profissional de saúde que possa estar aí identificando os sintomas e conduzindo da melhor forma o tratamento. Mas, realmente, hoje isso é uma coisa que está muito em alta aí nas redes sociais. Vamos ficar atentos, tá? Por favor. Quanto mais cedo se tem esse diagnóstico, melhor. Sim, melhor. Porque a gente consegue prevenir muitas coisas. Então, a gente consegue ensinar a criança, por exemplo, regulação emocional, que muitas vezes uma criança que tem TDAH, ela não consegue ter muito controle das emoções. Então, a gente meio que se prevê lá na frente do que vai acontecer. Então, a gente consegue organizar, traçar estratégias, cuidar dessa criança para que o adulto futuro, né, ele seja mais bem resolvido, ele consiga fazer as suas coisas do dia a dia, suas demandas do dia a dia de uma forma muito mais assertiva para quem tem o TDAH. E, Bruna, uma outra dúvida. Como é que é feito o diagnóstico do transtorno?
Então, o diagnóstico do TDAH pode ser feito tanto por psicólogos, quanto neuropsicólogos, psiquiatras, neuropediatras. É um diagnóstico que pode ser feito aí por uma equipe multidisciplinar. Mas, puxando para o lado da psicologia, na clínica eu consigo, por exemplo, identificar alguns desses sinais, alguns desses sintomas. E aí, quando eu percebo esses sinais numa criança que eu atendo, num adolescente que eu atendo, eu converso com os pais e proponho a eles uma avaliação neuropsicológica. Sim. E aí, nessa avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar aí como é que está a atenção, a memória, a questão cognitiva da criança. A gente consegue ter um geral de como é que está esse funcionamento cognitivo para começar aí trabalhar com a criança. Tá, você é especialista em terapia do esquema, né? De que forma a terapia do esquema ela consegue ajudar as pessoas que são portadoras do transtorno? Então, eu sou especialista em terapia de esquema, mas também em terapia cognitivo-comportamental. Com crianças e adolescentes que têm um TDAH, eu vou mais pela terapia cognitivo-comportamental, porque ela possui mais instrumentos, mais protocolos que conseguem abarcar aí o desenvolvimento de estratégias mesmo para lidar com questões emocionais, com questões de atenção, organização, flexibilidade da criança conseguir pensar em mais estratégias, né? Porque às vezes são crianças que tentam o mesmo caminho várias vezes, vê que está dando errado, mas não muda, né? E aí a gente traça estratégias para que ela consiga pensar para além daquilo que ela está olhando. Então, pela TCC que a gente consegue trabalhar mais com crianças e adolescentes que têm o TDAH. Tá, quais que seriam as principais dificuldades dos pacientes com TDAH? Hoje, no meu consultório, as maiores dificuldades que eu vejo é essa questão de automonitoramento das emoções. São crianças que, quando, por exemplo, ficam com raiva, elas ficam muito com raiva, elas ficam muito estressadas e elas não conseguem lidar com isso de uma forma assertiva, elas acabam explodindo muito ou então se desregulando muito. E outra questão que eu vejo muito também no consultório é essa falta de organização, planejamento e também de controle do tempo. São crianças que muitas vezes os pais me falam: Bruna, eu preciso pedir 15 vezes a mesma coisa. E parece que ela não escuta. Parece que ele não escuta. Eu tenho que ir lá e: oi, você está me ouvindo? Né? Porque realmente tem essa dificuldade de entender a informação, pegar a informação e já ir fazendo. Então hoje as minhas maiores dificuldades com as crianças que eu atendo são essas. Um adulto, apesar, né? Eu sei que você atende crianças e adolescentes, mas um adulto ele também pode descobrir tardiamente? Pode. Ele pode descobrir tardiamente na vida adulta. Mas não é como se o transtorno surgisse na vida adulta, ele já estava lá. Mas aí só foi visto quando ele já era adulto. E mesmo iniciando esse tratamento na fase já adulta, também é possível ter bons resultados? Com certeza. Qualquer fase é muito possível ter bons resultados. Na fase adulta, provavelmente a pessoa já criou estratégias para lidar com algumas coisas, né? Enquanto na vida da infância, não. Quem criam são os pais, né? Os pais criam: tem que acordar mais cedo, então, já que demora tanto para tomar banho. Né? E na vida adulta, o adulto que já consegue ir resolvendo alguns problemas que eles mesmos que criam durante a vida, né? E aí a gente pode também auxiliar na vida adulta eles. Muitas vezes, né, assim, alguns pais podem achar que o melhor seria deixar essas crianças em casa, já que elas têm, né, algumas dificuldades para lidar de forma social. Esse seria o melhor caminho ou não? Não, com certeza não. A gente tem que possibilitar que a criança esteja em espaços públicos, espaços com outras crianças, se desenvolvendo. Na verdade, a gente tem que ampliar os repertórios dessa criança para que ela consiga, a partir da interação com o outro, aprender como fazer as coisas, como se comportar, porque é a partir do nosso olhar para outra pessoa que a gente aprende como se dá nas relações sociais, né? Sim. Então, a gente precisa cada vez mais influenciar com que a criança esteja em ambientes. Então, por exemplo, um que eu vejo muito hoje são crianças que são muito hiperativas, não param quietas. Direcionar, por exemplo, essas crianças para esportes. Sim. Locais que tem tênis, futebol, porque elas conseguem desenvolver seu espaço corporal, que elas têm muita energia, mas também conseguem estar interagindo com outras crianças. Que legal, gente. Então, proporcionar esses ambientes de socialização é algo bom, né, para eles. Muito bom. Que coisa legal. Para a gente fechar, Bruna, quais que são as principais dicas que nós podemos aí trazer para quem está nos acompanhando sobre essa relação entre a importância da psicoterapia e o tratamento de TDAH? Então, muitos pais precisam olhar para isso com a criança, né, na verdade, pensando que ela não está fingindo, que ela não está, assim, com preguiça de tudo isso. Na verdade, a criança tem uma dificuldade e é importante que os pais percebam isso, olhem para tudo isso e procurem um profissional adequado para conseguir esse tratamento e também conseguir uma orientação de pais.
na qual o profissional pode falar para os pais quais são as maiores dificuldades e como conseguir organizar isso em casa. Porque uma das maiores dificuldades que eu recebo também no consultório é a organização em casa, é a rotina em casa. Então, procurar um bom profissional que possa auxiliar nisso. Muito bem. Então, olha, tá vendo, gente? Tratamento acompanhado de um bom profissional, de um profissional especializado é sempre o melhor caminho. Contatos e redes sociais para quem gostou aí do nosso breve bate-papo e quer saber muito mais. Então, meu Instagram é @bruna.marianunes. Bruna.marianunes, vocês podem buscar mais informações, saber muito mais sobre TDAH. Obrigada pela sua participação aqui. Lindíssima. Parabéns, viu? Bom dia. Obrigada. Dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.